Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente-geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. Este programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência-Geral da Escola Bíblica Dominical. Este programa vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, TV AD, Rádio Libertadora, FM 96.3 e no canal oficial da Assembleia de Deus em Mossoró, AD Mossoró Oficial. Nós estamos neste primeiro trimestre do ano de 2024, estudando lições bíblicas na área de eclesiologia. Eclesiologia é a parte da teologia que estuda a doutrina da igreja. Então, as lições bíblicas deste trimestre têm como tema geral o corpo de Cristo, a origem, a natureza e a vocação da igreja no mundo. Na lição 1, nós falamos sobre a origem da igreja. Na lição 2, falamos sobre imagens bíblicas da igreja. E na lição de hoje, vamos falar, na lição de número 3, sobre a natureza da igreja. Esta lição será estudada em nossas classes da Escola Bíblica Dominical no dia 21 de janeiro de 2024. O título da lição de hoje é A Natureza da Igreja. O texto áureo se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, que diz assim: Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. E a verdade prática afirma o seguinte: conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Temos que fazer parte da igreja, temos que ser igreja e não apenas ir à igreja. A leitura bíblica em classe da nossa lição de hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 27. Então, esta lição de hoje, que trata sobre a natureza da igreja, tem o objetivo de analisar o que ela é em essência, a natureza da igreja. Ou seja, essencialmente, a igreja é o quê? O que define genuinamente uma igreja cristã? O que define, quais são as características que definem uma igreja genuinamente cristã? Então, nesta lição de hoje, nós vamos ver que a igreja genuinamente cristã, primeiramente, ela é confessional. Ela é confessional, ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus. Em segundo lugar, vamos aprender no tópico 2 da nossa lição que a igreja também ela tem uma dimensão universal e local. Uma dimensão universal e local, isto é, existe tanto na forma visível como invisível. E no tópico 3 nós vamos finalmente aprender que uma igreja genuinamente cristã, ela é única, isto é, ela não é dividida, pois sem unidade não há igreja. Muito bem, meus irmãos, no tópico 1 da nossa lição fala sobre a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Então, uma igreja genuinamente cristã, conforme revelado na palavra de Deus, é uma igreja fundamentada na palavra de Deus. Tópico 1.1. A igreja de Jesus, ela obrigatoriamente tem que ser fundamentada na palavra de Deus. Ela tem que ser logocêntrica. O que é uma igreja logocêntrica? Essa palavra logocêntrico vem de logos, que é palavra, e centro, que significa que é uma igreja centrada na palavra. É uma igreja cujo centro dela é a palavra. E aqui nós queremos falar da palavra de Deus, tanto para se referir a Jesus como a palavra encarnada, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, como também
a palavra escrita, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então, meus queridos irmãos, primeiramente, uma igreja verdadeiramente bíblica, ela é fundamentada em Cristo. Inclusive, Jesus, em Mateus 16 e 18, Jesus disse a Pedro, né? Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, esta pedra que Jesus falou a Pedro é a afirmação que Pedro falou: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então, a igreja está fundamentada em Cristo. Jesus é o fundamento da igreja. Apóstolo Paulo, em Efésios 2:20, ele disse assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, a igreja de Jesus, ela é fundamentada no próprio Cristo, na palavra encarnada. Jesus é a pedra angular, o fundamento da igreja. Em segundo lugar, uma igreja logocêntrica, ela também é uma igreja bíblica, fundamentada nas escrituras sagradas, na palavra escrita, inspirada por Deus. Se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma, não há igreja verdadeira sem fundamentação bíblica. Alguns por aí até querem fazer uma dicotomia entre a palavra encarnada e a palavra escrita. Alguns tentam ensinar de que a palavra de Deus é só Jesus e que a Bíblia não é a palavra de Deus e que a Bíblia não passa de um livro religioso dos judeus e cristãos. Não é assim. Tanto Jesus é a palavra de Deus, a palavra encarnada, o verbo que se fez carne, como também a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Deus se revelou tanto através das Escrituras, como também através de Jesus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, a Bíblia diz que a igreja é a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. A verdade é a palavra. Jesus diz: Pai, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, uma igreja verdadeiramente bíblica, uma igreja genuína, é uma igreja fundamentada na palavra encarnada, que é Cristo, e fundamentada na palavra escrita, que é a Bíblia Sagrada. É uma igreja logocêntrica. Qualquer desvio disso aí é heterodoxia, é desvio doutrinário e apostasia, né? E é um distanciamento da vontade de Deus. Em segundo lugar, uma igreja genuína também ela é habitada pelo Espírito Santo. A igreja é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. Já estudamos na lição anterior que o Espírito Santo habita dentro de cada crente e o Espírito Santo também habita entre nós. Tanto o Espírito Santo habita individualmente dentro de cada um de nós, como também habita entre nós. E é o Espírito Santo que é a força motriz da igreja. João capítulo 14, versículos 16 e 17, Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Então, o Consolador, o Espírito Santo, Ele habita conosco e estará em nós. Então, é uma marca da igreja. Assim como um corpo sem o Espírito está morto, uma comunidade de fiéis sem a presença do Espírito Santo também é uma comunidade morta. Efésios capítulo 2, versículos 20 a 22 diz que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor.
Nele também vocês estão sendo edificados juntamente com os outros. Para quê? Para serem morada de Deus no Espírito. Então a igreja, ela é morada de Deus no Espírito. O Espírito Santo, ele habita na igreja. E quem faz parte da igreja anda no Espírito. O Espírito Santo, ele age no homem, no pecador, convencendo o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Opera naqueles que se arrependem dos seus pecados e creem em Cristo. O Espírito Santo opera o milagre do novo nascimento, da regeneração, e aquele que em vós começou boa obra a aperfeiçoará. E o Espírito Santo continua agindo na nossa vida no processo de santificação. Então, se nós fomos transformados pelo Espírito, devemos também andar no Espírito. Romanos capítulo 8, versículos 13 e 14 diz: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, nós crentes temos que viver a nossa vida sendo guiados pelo Espírito de Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas 5,16, ele disse: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então o crente tem que viver no Espírito, tem que andar no Espírito, tem que ser guiado pelo Espírito. Versículo 18 diz: mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estáis debaixo da lei. Gálatas 5,25, Paulo disse: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, fechando o tópico 1 da nossa lição, uma igreja bíblica, ela é fundamentada na palavra inspirada por Deus, ela é habitada pelo Espírito e capacitada por Ele. Somos fundamentados em Cristo, nas Escrituras, e o Espírito de Deus habita em nós e andamos e vivemos no Espírito. Muito bem, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer o intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Amém, meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese. Queremos mandar a paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs que nos acompanham semanalmente. Queremos também saudar com a paz do Senhor todos os professores, superintendentes de escola dominical, todos os obreiros da escola dominical. Nós estamos neste dia, nesta semana, estudando a lição de número 3 deste primeiro trimestre de 2024, lição esta que tem como título A Natureza da Igreja. No bloco anterior, no tópico 1, nós vimos que a igreja ela é fundamentada na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e ela é fundamentada em Cristo. É uma igreja logocêntrica, fundamentada na palavra encarnada e na palavra escrita. A igreja genuinamente cristã, ela também é habitada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de cada um de nós e também habita entre nós. E quem faz parte da igreja vive e anda no Espírito e é guiado pelo Espírito. Muito bem, essa palavra igreja é uma palavra que deriva do grego. Existe no Novo Testamento grego uma palavra chamada de eclesia. Essa palavra eclesia, ela denotava originalmente um grupo de cidadãos chamados e reunidos visando um propósito específico. É uma reunião de cidadãos da polis, da cidade, que foi convocado para deliberar sobre algum assunto específico. E Jesus foi a primeira pessoa que se utilizou desta palavra para se referir à igreja. Então, Jesus, ele nos evangelhos, interessante que a palavra igreja nos evangelhos, ela só ocorre em Mateus. Marcos, Lucas e João não fala a palavra igreja. Você não vê a palavra igreja
em Marcos, Lucas e João, somente no Evangelho segundo escreveu Mateus. E quem falou sobre esta palavra foi Jesus. Então, em Mateus capítulo 16, versículo 18, onde esta palavra aparece pela primeira vez, Jesus disse assim a Pedro: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é a primeira ocorrência da palavra igreja no Novo Testamento. E quando Jesus fala aqui, ele está se referindo à igreja invisível e universal. Mas em Mateus capítulo 18, versículo 17, Jesus também falou a palavra igreja, inclusive 2 vezes neste versículo, dizendo assim: e se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Então nós vemos aí, meus irmãos, que Jesus ele falou sobre a igreja tanto no seu aspecto universal e invisível, como também no seu aspecto local e visível. Então, primeiramente, em seu aspecto universal e invisível, Jesus disse: edificarei a minha igreja. Então, a igreja universal e invisível que Jesus falou em Mateus 16 e 18, ela é formada por todos os cristãos nascidos de novo, regenerados, que estão em todos os lugares, e por aqueles que já estão também na glória, não se limitando somente à dimensão terrena. Então, a igreja universal e invisível se refere ao conjunto de crentes fiéis, nascidos de novo, que vivem em santidade, e que são fiéis a Deus, pessoas que estão espalhadas por todo o planeta Terra, e também aqueles fiéis que morreram em Cristo, aqueles que já estão na glória. Inclusive, Hebreus capítulo 12, versículo 23, a Bíblia fala da igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, o escritor aos Hebreus fala da igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Então, a igreja universal e invisível, ela é formada por crentes fiéis, nascidos de novo, verdadeiramente salvos, que estão vivos na presente era, como também aqueles que já morreram em Cristo, que são fiéis a Deus. Aqui o nosso comentarista ele chama atenção para a importância de distinguirmos entre igreja universal e denominação. Igreja é uma coisa, denominação é outra. Então, por exemplo, numa cidade pode haver várias denominações, contudo, somente há uma igreja. A denominação se refere ao nome da pessoa jurídica, ao nome fantasia, aquele nome que está na placa da igreja local. Então, só existe uma igreja, é aquela que vai subir no arrebatamento. Aqui na Terra temos muitas denominações. Aliás, criam-se novas denominações todos os dias, mas só existe uma igreja fiel aqui na Terra, que é a que vai subir no arrebatamento, a que está preparada para morar no céu. Então, há várias denominações, mas somente uma igreja. A igreja é divina, as denominações são humanas. As denominações podem ser temporárias, a igreja não. Tem denominações que se acabam, tem denominações que entram em decadência, tem denominações que fecham, mas a igreja, Jesus disse, a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As denominações podem ser temporárias, mas a igreja não. As denominações podem desaparecer, mas a igreja é indestrutível. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja cristã. É verdade, Jesus disse
que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, nem todo mundo aí que diz que é cristão, nem toda igreja que diz que é cristã é verdadeiramente cristã. Então, diz aqui o nosso comentarista com muita propriedade e contundência que há grupos que se autodenominam igrejas, contudo são sinagogas de Satanás, conforme Apocalipse 3:9. Entretanto, o que fará com que uma igreja ou denominação seja cristã é a sua fidelidade a Cristo e às Escrituras Sagradas. Então, o que caracteriza uma igreja verdadeiramente ou genuinamente cristã é se ela é logocêntrica, ou seja, se ela é centrada na palavra encarnada, que é Cristo, e na palavra revelada por escrito, que é a Bíblia Sagrada. Então, esta é a igreja universal e invisível. Quando uma pessoa se converte a Cristo, através do arrependimento de pecados e da fé em Cristo, quando alguém se converte a Cristo, ela nasce de novo, ela é regenerada, então o Espírito Santo batiza essa pessoa no corpo de Cristo, inserindo-a na igreja universal e invisível. Quando é que uma pessoa passa a fazer parte da igreja universal e invisível? É quando ela nasce de novo, quando ela é regenerada. Então o Espírito Santo insere esta pessoa no corpo de Cristo. No entanto, as pessoas regeneradas, nascidas de novo, elas têm a necessidade de viverem em comunhão com outras pessoas regeneradas, nascidas de novo, para formarem a igreja local e visível. Então, o próprio Jesus também falou desta dimensão local e visível da igreja em Mateus 18 e 17. Inclusive, em Mateus 18 e 17, quando Jesus fala sobre essa dimensão local e visível da igreja, ele falou até no contexto da disciplina eclesiástica. Então, nós não podemos ignorar essa parte. Há crentes que dizem, eu só faço parte da noiva de Cristo, não faço parte de nenhuma denominação, não faço parte de nenhuma igreja local, não me identifico com nenhum grupo que se reúne em determinado lugar. Eu sou crente de internet, sou web crente. Não existe isso. Igreja, pela sua própria natureza, é uma assembleia, é uma reunião, temos que praticar a comunhão dos santos. Então, existe essa dimensão local e visível que também foi criada por Jesus. Então, a igreja, em relação à sua dimensão espacial, isto é, em relação ao local ou ao espaço geográfico. Inclusive, Paulo, quando escreve aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, quando ele faz lá a sua carta, ele destina a sua carta à igreja de Deus que está em Corinto. Então, a eclesia, nesse aspecto aí local, refere-se à comunidade de crentes, que se reúne em determinado local geográfico. E essas igrejas locais, elas têm várias particularidades, cada uma de um jeito. Os problemas encontrados em uma igreja não são necessariamente os mesmos problemas encontrados em outras igrejas locais. As virtudes encontradas em umas igrejas não são necessariamente as mesmas virtudes encontradas em outras igrejas locais. Um método que funciona em determinada igreja pode ser inadequado para outra. Então, cada igreja local tem a influência da cultura, tem a influência dos costumes, do modo de ser, etc. Vive em determinado contexto histórico e geográfico, porém, para que esta igreja local faça parte da igreja universal e invisível, ela tem que ser fundamentada em Cristo e na palavra de Deus. Então, é fundamental. Primeiro, eu faço parte da igreja universal e invisível, e
imediatamente, ato contínuo, eu vou também fazer parte de uma igreja local visível para viver em comunhão com os irmãos e fazer a obra de Deus, crescermos juntos, praticarmos a comunhão dos santos e ser alimentados pela palavra de Deus e ser pastoreados pelos homens de Deus que Ele colocou para pastorear o rebanho. Muito bem, vamos fazer mais um intervalo do programa EBD em Síntese de hoje. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Programa transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, pela Rádio Libertadora FM 96.3, todos os sábados pela manhã, das 8 às 9, como também no nosso canal no YouTube e na TV AD. Estamos hoje estudando a lição de número 3, que tem como título A Natureza da Igreja. Já falamos aqui sobre o tópico 1 da lição, sobre o tópico 2 da lição, agora vamos para o tópico 3, que fala sobre a igreja na sua dimensão comunitária. A igreja, ela é uma comunidade de fiéis. A igreja é uma assembleia de fiéis. É um conjunto de pessoas que foram chamadas, que foram convocadas por Deus. Jesus disse: "Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." A graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, quem se converteu a Cristo passou a fazer parte da igreja, passou a fazer parte da igreja universal e invisível, a Assembleia universal e invisível. E, ato contínuo, também temos o desejo de fazer parte de uma igreja local, de uma comunidade de fiéis, de carne e osso, pessoas que vivem em determinado local, de um bairro, de uma cidade, para que a gente possa aprender uns com os outros, possamos nos reunir para a adoração coletiva. A gente vê, não existe essa questão de igreja na individualidade. Igreja só é igreja se tivermos todo mundo junto e misturado. Isso é fundamental para nós, essa dimensão comunitária, coletiva, da reunião, da prática da comunhão dos santos, estimulando uns aos outros em amor. Inclusive a Bíblia diz: "Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns." Antes, devemos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, nos ajudar uns aos outros para fazermos a obra de Deus, evangelizarmos, discipularmos e assim por diante. Então, a igreja na sua dimensão comunitária, tópico 3.1, a igreja é una. Aqui fala bastante da importância da unidade da igreja. Na lição anterior, na lição 2, falamos sobre uma das imagens da igreja, é o corpo de Cristo. Paulo fala bastante nisso em 1 Coríntios capítulo 12, comparando a igreja a um corpo, e ele chama a igreja de corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja. Uma igreja verdadeiramente cristã é unida, porque não pode haver divisão no corpo. Não pode haver divisão no corpo. O corpo humano, por exemplo, ele é composto de bilhões de células. Essas células se juntam umas às outras para formar os tecidos, Esses tecidos se juntam para formar os órgãos se juntam para formar os sistemas, e assim o conjunto dos sistemas forma o corpo humano. E cada membro do corpo é importante. Todo membro do corpo tem uma função, tem uma importância, e todos os membros do corpo são interdependentes, Eles dependem uns dos outros. Então, 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, por exemplo, Paulo disse assim: "Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo,
assim também é com respeito a Cristo. Então, o corpo é um só, mas ele tem muitos membros. E esses muitos membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Versículo 25, 1 aos Coríntios 12, 25, Paulo disse: para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Então é fundamental que a gente tenha essa consciência de unidade, de união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, como já dizia o salmista. O próprio Jesus, ele disse em Mateus 12, 25, que um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Então, a igreja, ela é formada por membros dos mais variados possíveis. Nós temos pessoas na igreja de diferentes faixas etárias, pessoas com diferentes níveis de entendimento, de diferentes graus de instrução, diferentes níveis de escolaridade, pessoas com diferentes poder aquisitivo, etc, etc. Porém, todos nós fazemos parte de um mesmo corpo e dependemos uns dos outros. Não podemos estar divididos. Deus não apoia divisões na igreja, a formação de grupinhos. Inclusive a igreja de Corinto era muito afetada por divisões, por grupinhos dentro da igreja. Uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, outros diziam que eu sou de Pedro, outros diziam que eu sou de Cristo. Então Paulo teve que doutrinar a igreja de Corinto para falar sobre a unidade da igreja. Então devemos evitar a todo custo o partidarismo, a formação de facções. Isso aí é uma obra da carne. Lá na lista de obras da carne que Paulo fala em Gálatas, no capítulo 5, lá ele fala de partidarismo. Uma das obras da carne é a facção, o partidarismo. Então a gente precisa ter cuidado, devemos evitar a todo custo o partidarismo, as preferências e os exclusivismos, se quisermos preservar a unidade da igreja local. É fundamental a unidade. Efésios capítulo 4, versículos 3 a 6, Paulo disse assim: fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então devemos ter uma ação proativa de promover a unidade do corpo. E ele diz, por quê? Porque há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então é fundamental a unidade da igreja, tem que haver isso. Inclusive ele, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 2 de Filipenses, ele diz: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Não podemos ter fogo amigo dentro da igreja. Como a gente já falou há pouco tempo, Jesus disse que um reino dividido não subsistirá. Agora, isso não significa que não possa haver diversidade de opiniões ou diversidade de forma de trabalhar. É impossível que haja, vamos dizer assim, todo mundo seja uniforme em todas as opiniões. Isso é impossível, porque a igreja é extremamente heterogênea. A igreja ela é muito inclusiva, no sentido de que Jesus ama todo mundo e salva pessoas muito diferentes umas das outras. Então, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade, que é unidade na diversidade. Porque se todo mundo for igual,
Se todo mundo fosse igual, se todo mundo fosse um clone um do outro, era como se fosse um corpo formado só de olho, um corpo formado só de braço. É muito estranho. As peças de um quebra-cabeça, elas se encaixam umas com as outras porque as diferenças entre elas se encaixam perfeitamente umas às outras. Elas se ajustam e se moldam umas às outras e se encaixam. Então, nós devemos defender a unidade na diversidade. Não devemos destruir a diversidade, combater a diversidade, mas temos que promover a unidade apesar da diversidade. Então, o comentarista diz assim: os cristãos devem buscar esse tipo de unidade, que é a unidade na diversidade. Nesse aspecto, unidade não é uniformidade. Uniformidade aqui seria todos os membros do corpo são mão, todos os membros são cabeça, todos os membros são pé. Aí é estranho. Somos diferentes, somos diversos, temos temperamentos distintos e maneiras diferentes de fazer as coisas, mas, mesmo assim, somos um em Cristo Jesus para perseverar no mesmo alvo. Então temos os mesmos objetivos. Paulo disse, quero que vocês sintam o mesmo, tenham o mesmo amor, o mesmo ânimo, sintam a mesma coisa, embora a gente seja diferente uns dos outros. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos ao final de mais uma lição do programa EBD em Síntese desta semana, lição de número 3, onde estudamos a natureza da igreja. Então, conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Eu quero agradecer aqui a você pela sua audiência no programa EBD em Síntese, você que nos acompanha semanalmente. Queremos reafirmar, este programa é uma bênção para todos nós, mas ele jamais substitui a nossa aula presencial lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, na nossa congregação, aprendendo uns com os outros, professor com os alunos com o professor, e na comunhão ali do estudo da lição na nossa classe vamos ser edificados. Muito obrigado pela sua audiência, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.